Olá a todos que me escutam. Mais uma vez nós estamos aqui no estudo de quarta-feira, dia 25 de maio de 2025, para estudarmos um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Nós estamos utilizando as quartas-feiras para explorar alguns temas, sempre à luz dos princípios bíblicos e com certeza também de acordo com os nossos padrões de fé. Nós somos uma igreja presbiteriana. E hoje nós iremos refletir um pouco sobre a seguinte pergunta: o que é igreja? As mídias sociais da internet trazem benefícios inúmeros: filmes, reportagens, palestras e desafios também. Eu sempre me preocupo com alguns diagnósticos e palavras de ordem direcionadas à igreja. Palavras de ordem como: o que falta à igreja de nossos dias é a fé. Uma outra palavra de ordem, por exemplo: a igreja precisa caminhar em prol dos necessitados. Não há nada de errado com estes dois temas que eu acabei de citar, tanto a fé quanto os necessitados. Há, contudo, de se observar o que esses ditos querem que se entenda por palavra igreja. Então, nós precisamos estar sempre muito atentos, porque não são poucos aqueles que querem, por si só, se dar o direito ou se autorizar, por assim dizer, o que a igreja é, o que a igreja deve fazer, como a igreja deve se comportar. Precisamos ouvir estas falas sempre com muita atenção e vermos que, na maioria das vezes, são pessoas que, de fato, não têm o direito de falar estas coisas. Mas nós vamos aprofundar o nosso estudo. Hoje nós trataremos, então, do tema o que é igreja. A ideia não é exaurir o tema, mas nos aproximarmos e refletirmos por meio de uma abordagem direta a este tema. As variadas formas de abordá-lo, muitas formas de abordar esse tema, esta pergunta, o que é a igreja, mas nós adotaremos didaticamente uma aproximação geral, de um entendimento geral, para um entendimento mais bíblico e teológico. Portanto, esta pergunta, o que é a igreja, como eu acabei de dizer, permite vários tipos de abordagem. Nós vamos começar por um pensamento geral, aquilo que está habitando o imaginário do brasileiro, porque nós estamos no Brasil do século XXI, então nós vamos tentar colher o que o brasileiro ou a brasileira pensa acerca do que é a igreja, e aí sim, de posse desta percepção, nós vamos nos aproximar das Escrituras e confirmar ou não aquilo que a percepção pode aí nos dizer. Então vamos começar pelo ponto de partida, pelo entendimento geral. Para isso, nós vamos recorrer ao dicionário. O novo dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Não é tão novo assim, eu estou me referindo a um dicionário antigo, aliás, do século XX, mas que faz história, fez história, o velho Aurélio. Então nós vamos utilizar o dicionário e vamos fazer isso porque a palavra dicionarizada, ela procura justificar sua existência observando o uso que a palavra é empregada em sua geração. O dicionário ele tem esse benefício, ele tenta trazer para nós aquilo que a nossa geração pensa acerca da palavra, examina o uso. O dicionário ele não dita como a palavra tem que ser, o dicionário ele é um recorte, é uma percepção da nossa geração em relação a esta palavra. As pessoas às vezes confundem o dicionário. E eu quero abrir um parênteses aqui, não há nenhum demérito buscar palavras que você não conhece no dicionário. Aliás, há muito mérito. Demonstra que você é uma pessoa humilde, uma pessoa que busca conhecimento. Aqueles que se recusam a buscar o dicionário, por algum motivo, na verdade, padecem de uma presunção. Ninguém é obrigado a saber tudo. Fechando parênteses aqui. Então, se você olhar o vocábulo igreja, você irá encontrar algumas propostas de definição do nosso Aurélio. Então está lá: 1. Igreja, templo cristão. 2. Autoridade eclesiástica. Terceira proposta de definição:
comunidade dos cristãos. Quarta proposta, o conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. O dicionário ele irá continuar, mas para nós nos interessa estas 4 propostas de definição do nosso querido amigo Aurélio Buarque de Holanda. Vamos começar então pela primeira proposta de definição, que é templo cristão. Algumas pessoas ainda utilizam a palavra igreja para se referir ao templo. Creio que isso pode ser considerado uma metonímia. Como assim? A metonímia é quando nós nos referimos a uma parte para falar do todo. Por exemplo, quando alguém diz assim, olha, que a mão de Deus te acompanhe. Isso é uma metonímia. O que é a metonímia? Não é que Deus vai mandar a sua mão só e o corpo dele vai ficar. Não, é que Deus todo esteja te acompanhando. A ideia é esta, é a companhia de Deus. É que a linguagem mão, ela é uma metonímia, entende-se por parte do corpo. Então aqui algumas pessoas entendem que a igreja é a reunião das pessoas, mas se referem ao templo como igreja. Então às vezes isso pode acontecer. Igreja ao pé da letra refere-se às pessoas, não ao edifício que ocupam. Mas nós não podemos ser muito puristas nisso, né? Uma vez que se referir ao prédio ao qual congregamos como igreja, já está meio que consolidado, né? No imaginário das pessoas. Geralmente nós dizemos assim, até mesmo nos pegamos dizendo assim. Por exemplo, às vezes algum parente diz assim, olha, eu vou na tua casa no domingo. E o que você diz? Não vai não porque eu vou para a igreja. Na verdade você não vai para a igreja, você faz parte da igreja, você vai ao templo. Mas até você parar para explicar isso, então a palavra igreja, ela é ainda por muitos entendida como templo, né? Por causa disto, por causa do uso, né? Mas nós sabemos que o correto é dizer que a igreja são as pessoas, né? Mas não nos apeguemos tanto a um purismo aqui. Basta que nós saibamos que, por vezes, a palavra igreja ela significa templo. Isso eu estou falando de forma geral, não estou entrando na parte bíblica ainda, tá? A palavra igreja também pode significar autoridade eclesiástica, nós encontramos isso, né? Creio que isso vai na direção de alguns dizeres, como por exemplo, a igreja não permite que nós façamos isso. Já ouviu essa expressão? Por que fulano ou fulana não faz isso? Não. A igreja que ela frequenta não permite. Então, às vezes as pessoas usam a palavra igreja desta maneira. Veja, eu estou demonstrando os usos, não estou dizendo que está correto ou incorreto, só estou comprovando a experiência. Terceira proposta do Aurélio, comunidade de cristãos. Como veremos, essa é uma definição, uma delimitação, aliás, que mais se aproxima do uso bíblico. Nós vamos ver isso, a conferir. Guarda um pouquinho essa terceira definição, nos interessa. Quarta proposta de definição. O conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé e sujeito aos mesmos chefes espirituais. Bom, essa é uma definição mais descritiva, descreve um pouco mais, né? Une algumas ideias que foram relatadas anteriormente, né? Comunidade de fiéis, isto é, os cristãos, e sujeito às autoridades. Nós já tínhamos visto isso nessas algumas anteriores, mas aqui houve uma conjunção, uma união. Bom, de forma geral, até de uma maneira um tanto quanto despretensiosa, embora buscando já estabelecer algumas fronteiras, podemos dizer que igreja é um termo usado para referir-se, de maneira geral, às pessoas que fazem parte de um grupo que afirmam cultuar ao Deus revelado da Bíblia. Acho que esta é uma definição que faz jus, mais ou menos, o que as pessoas pensam sobre igreja. Eu vou repetir. Igreja é um termo usado para referir-se, de maneira geral, às pessoas que fazem parte de um grupo que afirma cultuar ao Deus revelado na Bíblia. Geralmente esta é uma definição, acho que a contento. Ela contempla aquilo que as pessoas esperam da palavra igreja. Quando você diz, eu frequento uma igreja, as pessoas vão pensar nisso, uma comunidade de pessoas que seguem a Bíblia, por assim dizer. Agora, nós vamos avançar, nós vimos
como esta palavra igreja era entendida em nossa geração. Recortamos isso do dicionário Aurélio. Agora nós vamos avançar para o que a Bíblia diz acerca do uso da palavra igreja. O que as línguas bíblicas dizem. Então vamos para o ponto 2. Bom, antes precisa ser dito que a palavra igreja é uma palavra de origem grega, de eclésia, do grego eclésia. Logo, ela não ocorre no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. Obviamente, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então a palavra eclésia, ela não irá ocorrer no Antigo Testamento, porque é uma expressão grega. Entretanto, isso não quer dizer que a ideia de povo de Deus reunido não esteja no Antigo Testamento no hebraico. Está sim. E aí no Antigo Testamento, ao invés de igreja, o hebraico irá se utilizar da palavra sinagoga. Sinagoga é uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas para cultuar a Deus. Então, no Novo Testamento, chama-se igreja. No Antigo Testamento, usa-se a palavra sinagoga para se referir à reunião do povo de Deus. Agora, esse termo sinagoga, com raras exceções, não é utilizado no Novo Testamento. Isso é muito interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo conferiu autoridade aos seus discípulos, os constituindo apóstolos para propagar o Evangelho no primeiro século, estes mesmos apóstolos, eles não recorreram ao uso da palavra sinagoga. Eles entenderam que deveriam inaugurar uma nova palavra, que é a palavra igreja. Então, é muito interessante perceber esse pudor dos apóstolos. Eles tinham medo de judaizar o momento que eles estavam vivendo. Por quê? Porque esse momento do primeiro século é marcado por uma grande entrada dos gentios na igreja. E já existia algum tipo de certo preconceito religioso. Por exemplo, vamos pensar um pouco, mesmo na época de Cristo. Veja, os samaritanos, eles eram um grupo de pessoas que afirmavam ler a Bíblia, mas com outro tipo de olhar, e eles são extremamente, como que eu posso dizer, detratados nos evangelhos. Né? Chega a se tornar samaritano quase sinônimo de palavrão. Chamasse alguém de seu samaritano, a pessoa ia ficar não se sentindo elogiada, né? Então veja, o samaritano ele não era visto com bons olhos. Entretanto, com o Novo Testamento, sobretudo com Pentecostes, os gentios e os samaritanos adentram a igreja. Então imaginem só a dificuldade dos samaritanos em lidar com o termo sinagoga. Eles não usavam esse tipo de palavra, né? Isso poderia provocar algum tipo de pudor da parte deles. Então os apóstolos tiveram que lidar com uma situação étnica bastante complicada. Para nós, brasileiros, onde a miscigenação faz parte da nossa cultura, nós passamos por cima desses textos com muita tranquilidade. Mas, em alguns lugares no mundo, não é assim. Se você tem uma etnia e o outro tem outra etnia, já aí um motivo de discussão e briga em alguns locais. O caso é que, no Novo Testamento, a palavra sinagoga se refere sim à igreja, algumas vezes, poucas vezes, mas na maior parte, a palavra igreja é a que é utilizada para a reunião do povo de Deus. Tudo bem? Continuamos agora, e eu vou para um ponto 3, para uma abordagem mais sistemática da palavra igreja. Bom, a teologia sistemática, ela possui um ramo próprio, aliás, para abordar este assunto, que é a eclesiologia. Lembre-se, a palavra igreja no grego é eclésia, por isso que a disciplina que estuda a igreja é eclesiologia, o estudo da igreja. Ao invés de elencarmos algumas categorias desse assunto, porque existem várias maneiras que a eclesiologia vai abordar a igreja, eu vou trazer aqui algumas observações que eu creio que são muito
pertinentes para o nosso estudo de Louis Berkhof, que é um teólogo reformado. E ele vai destacar alguns usos da palavra igreja. Eu sei que vocês devem estar me ouvindo, mas eu quero deixar registrado o copo de água que o nosso irmão diácono Miguel me trouxe para poder continuar prosseguindo com esse estudo que você está ouvindo. Voltando agora para Louis Berkhof, nós vamos aqui ver os usos da palavra igreja. Eu separei alguns. Eu vou usar alíneas para ir marcando. A linha A. A palavra igreja é utilizada como círculo de cristãos de alguma localidade definida, por exemplo. Então nós temos isso em Romanos capítulo 16, verso 4, que diz assim: os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Perceba que a palavra igreja é mobilizada para representar uma etnia, os gentios. Então, existia a igreja dos gentios, existia a igreja dos judeus. Mas eu não acabei de falar que a igreja ela se preocupa no primeiro século em não lidar com etnias? Pois é, isso não muda o fato. O apóstolo Paulo está fazendo um uso que é totalmente cabível para os romanos, que estavam ali, a carta aos romanos. Mas isso não quer dizer que não existia de fato uma força motriz, uma força que tentava unir as etnias na igreja. Mas o apóstolo Paulo sentiu a vontade de se referir assim às igrejas de gentios, não há nenhum tipo de dificuldade com isso. A linha B. A palavra igreja também é usada para representar a casa de algumas pessoas. Vamos ver, por exemplo, Colossenses capítulo 4, verso 15, que diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. É bom nós abrirmos um parênteses aqui. A igreja nem sempre se reuniu em templos. No primeiro século, a igreja se reunia na casa das pessoas. Era lá que a igreja se reunia. Às vezes alguém tinha uma casa muito grande, um cenáculo, então os irmãos e irmãs iam até lá e cultuavam a Deus neste espaço. A ideia de templo, ela surge séculos depois. Fecha parênteses. A linha C, também uma outra forma de usar a palavra igreja, que se refere à igreja como grupo de pessoas. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 31, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então veja, a palavra igreja, ela se referiu aqui a várias igrejas, na verdade, que se reuniam na Judéia, Galiléia, Samaria. Então a palavra igreja, ela comporta outras aglomerações, aqui localidades geográficas. A linha D. Igreja também podia ser utilizada para aqueles que se reúnem e professam exteriormente o nome de Cristo. 1 Coríntios 10, 32 diz assim: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está se referindo àqueles que professam o cristianismo como igreja, que professam, que publicam a sua fé. Aqui é uma visão uma definição mais própria por aquilo que a pessoa, o que permite se ver no seu exterior. A linha E. A igreja também pode ser entendida como todo o corpo dos fiéis. Efésios capítulo 1, verso 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então a igreja aqui é tomada como um termo geral. Por que essas definições que talvez você esteja ouvindo e talvez pense, mas para que tantos exemplos? É para mostrar para vocês, meus irmãos e irmãs, que as pessoas precisam contextualizar o que estão pensando como igreja.
Porque quando alguém diz assim, olha, a igreja precisa orar mais, fecha aspas, é uma frase bastante geral. Que igreja? É a igreja de Itaquaquecetuba? É a igreja de São Paulo? É a igreja do Brasil? É a igreja evangélica? E aí você precisa entender o que é a igreja evangélica. Nós somos uma igreja evangélica? Até certo ponto, sim. Mas nós devemos tomar cuidado com termos chamados guarda-chuvas. Por exemplo, quem se reconhecer por evangélico estará se colocando ao lado de evangélicos de todas as espécies, como evangélico pentecostal, evangélico neopentecostal, e aí por aí vai. Então, evangélico é um termo muito geral. O que eu quero demonstrar para vocês, meus irmãos e irmãs que estão me escutando, é que tome cuidado quando alguém falar sobre igreja. Toma muito cuidado, porque é importante que você consiga distinguir o que esta pessoa entende por igreja. Porque senão você pode ser levado a endossar uma ideia que não é bíblica. Por exemplo, voltando a essa mesma frase que eu disse, a igreja precisa orar. Mas aí você, irmão, irmã, que é frequente nas reuniões de oração, que está sempre orando, você, igreja, junto com os irmãos que se reúne todas, no caso aqui da igreja de Itaquaquecetuba, toda sexta-feira para orar, será que essa palavra cabe para você? Então precisamos tentar entender que algumas palavras de ordem, às vezes são só palavras vazias, palavras ocas, geralmente dita por pessoas que querem arrebanhar-nos para suas ideias e que de fato são apenas palavras que não dizem tanta coisa assim. Por isso que ao olhar a palavra igreja, ao ouvi-la, você precisa tentar entender. Muito cuidado. Hoje em dia nós assistimos vários vídeos, palestras na internet, e não são poucos aqueles que querem se fazer representar por pessoas que são militantes destas causas e, na verdade, nada são. Cuidado com essas expressões. Vamos agora, depois que nós olhamos esse ponto 3 sobre a teologia sistemática, agora olhar para o que os nossos padrões de fé dizem acerca da igreja. E aí eu preciso registrar que a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 25, que trata acerca da igreja, traz algumas delimitações sobre esse termo. Eu não vou ler a redação, se você tiver a confissão, você lê em casa, eu vou fazer alguns destaques que estão presentes na redação da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, acerca da igreja. Algumas definições interessantes. Primeiro, a igreja invisível. A igreja recebe essa denominação porque é abordada por uma categoria abstrata. O que é isso? Que não dá para se ver, né? Concreta. Contrário de concreta é abstrata. E não dada a nossa verificação. Por exemplo, entende-se por igreja invisível o número total dos eleitos de toda a história da humanidade. Veja só, a gente consegue fazer essa verificação? Não dá. Primeiro, porque nós não vivemos toda a história da humanidade. Nós estamos aqui dentro de um recorte de tempo. Nós somos como aquelas pessoas que estão na janela de um apartamento. Nós olhamos para fora por meio da nossa janela, para tentar olhar a paisagem, ou de uma maneira panorâmica, nós vamos para um lado, para o outro, olhando da nossa janela. Mas o mundo não se restringe ao nosso espaço-tempo, ao nosso locus temporal, ao nosso recorte de vida. A história da humanidade é muito maior que a nossa própria história. Quero abrir um parênteses aqui. Por isso que nós devemos sempre tomar cuidado com algumas afirmações, como por exemplo esta. A igreja nunca foi tão perseguida como nesse presente momento. Cuidado, né? Esta pessoa está vivendo no século XXI. Com certeza no século XII pensavam a mesma coisa. Se nós estivéssemos lá, íamos pensar também. Se nós estivéssemos no século XVI sendo perseguidos pela Inquisição da Igreja Romana, nós pensaríamos também, ainda mais se passeássemos por uma rua e víssemos pessoas sendo enforcadas e queimadas vivas pela sua fé, como isso aconteceu na Europa dos séculos X em diante.
Então tomemos cuidado, né? As coisas sempre parecem muito mais quentes porque fazem parte da nossa percepção. Nós somos filhos e filhas do nosso tempo. E nós somos espectadores que não estão agindo de maneira distanciada. Nós estamos vivendo as emoções. E é natural que nós nos expressemos. Olha, a igreja nunca foi tão perseguida. Olha, esse é o momento mais difícil da história da igreja. Menos, né? Eu creio que todas as pessoas que viveram os recortes da história da igreja pensaram desta forma nos períodos em que viveram. Então vamos fechar um parênteses aqui. Então a igreja invisível ela não se permite uma verificação, é um termo para se referir à igreja, a igreja de todas as épocas e a igreja dos eleitos. Pronto, isso não dá para verificar. Nós não temos uma forma de ver, de reconhecer de uma forma evidente quem são os eleitos e quem não são. Mas a pessoa está na igreja, é o eleito. Nem sempre, porque nós temos joio em meio ao trigo. Cristo disse que na igreja haveria muito joio. Mas tem pessoas que vão se desenvolvendo e virar oficial. Cuidado, a parábola do joio e do trigo mostra que o joio cresce também. Então, tanto o efeito de crescimento está no trigo quanto no joio. Ambos crescem. Então, não é o avançar ou digamos, o crescimento, o progresso, que é o elemento definidor. Cristo sabe quem são os seus. Tomemos cuidado com isso. Né? Portanto, esses elementos não são verificáveis, mas é a igreja invisível. Uma segunda denominação que a Confissão de Fé de Westminster utiliza é a igreja visível. Essa denominação, embora aparentemente mais concreta, uma que utiliza um componente verificável e concreto, né, porque o que a igreja, o que a Confissão de Fé de Westminster entende por uma igreja visível? Uma igreja onde há pública profissão de fé e que os filhos também são batizados, aderem à mesma fé. Mas ainda assim é muito abrangente, porque se trata de todas as pessoas em todos os lugares. Então, a Confissão de Fé de Westminster diz que a igreja visível são todos aqueles que estão na igreja e que professam a sua fé. Agora sim é um termo mais próximo nosso. É mais verificável que a igreja invisível. Ou seja, todos nós que estamos dentro da igreja e que professamos a fé, fazemos parte da igreja visível. Aqui eu quero abrir um outro parênteses. Né? Existem algumas pessoas que dizem assim, eu faço parte da igreja invisível, mas não faço parte da igreja visível. Gente, isto é um uso incorreto dos termos da Confissão de Fé de Westminster. O Westminster não entende que uma pessoa é da igreja invisível e não pertence à igreja visível. Isso é uma contradição. Então as pessoas elas não podem pegar um termo e subvertê-los aos seus propósitos. Isso não confere. Então a igreja visível e invisível, segundo os nossos padrões de fé, é isto que eu acabei de dizer. Mas eu não vou para a igreja, mas eu pertenço à igreja invisível. Olha, não é o entendimento dos padrões de fé. Isso é um entendimento deturpado, né, pegou os termos da Confissão de Fé de Westminster e deturpou. Não é isto que se entende por igreja visível e invisível. O emprego destas palavras está incorreto, segundo os padrões de fé de Westminster. Agora, se você quiser inventar um novo idioleto, né, uma nova forma de idioma, de emprego, e aí você assuma o ônus. Mas não é o entendimento bíblico do termo que a Confissão de Fé de Westminster tem. Então, eu já vi isso. Assim também como já vi o uso abusivo da palavra reformado. Eu sou da igreja reformada. O que significa isto? E a pessoa vai para um lado, vai para o outro, não consegue dizer, porque de fato é um termo também muito abrangente. Se ela não usar uma categoria, vou dar um exemplo. As igrejas reformadas são entendidas à luz da história do protestantismo como as igrejas da Europa, do século XVI e XVII, que estavam ligados a uma convenção, a um consenso que eram contrário a Roma, mas não eram luteranos. Então você tem os reformados na Holanda, você tem os huguenotes na França, você tem
reformados na Holanda, huguenotes na França, os puritanos na Inglaterra, que são pessoas que não são luteranos, mas eles comungam de pontos de vista que que há um consenso, mas que são contra Roma. Isso é o reformado do século XVI e XVII. Agora, olhando para o século XXI, quem é o reformado? Aí nós precisamos fazer uma investigação. Então não basta a pessoa dizer que é um reformado. Eu sou um reformado. Mas isto não parece um uso muito preciso da palavra, historicamente falando. Aí a pessoa vai ter que justificar com que categoria, que quadro teórico ela está utilizando para se chamar reformado. E geralmente ninguém sabe. Vem aqui, entra, eu sou reformado, lê um livro, se emocionou e acha que é reformado. Então tomemos cuidado com a superficialidade, né, de alguns. Fecha parênteses. Hoje tem muito parênteses aqui, né? E a Confissão de Fé de Westminster, um terceiro ponto que eu acho interessante destacar, no seu capítulo 25, são as marcas da verdadeira igreja. Categorias que são utilizadas para avaliar o grau de pureza de uma igreja, a Confissão de Fé utiliza essa expressão, existem igrejas mais puras e menos puras, e ela vai dizer por que ela entende assim. Primeiro, ela é mais pura ou menos pura na medida em que o evangelho é ensinado e abraçado. Então é interessante que uma das marcas da igreja é a pregação do evangelho. Mas a Confissão de Fé de Westminster, ela entende que não só a pregação, a maneira como é ensinada, mas também como é abraçada. Aqui parece, eu coloquei em parêntese no texto que você tem à mão, que é uma expressão que uma vez eu vi um teólogo utilizando, achei muito propício, voltado para nós. A igreja presbiteriana é uma igreja confessional. Então, todo presbiteriano ele é confessional. Mas, infelizmente, nem todo presbiteriano é confessante. Como assim? Ele confessa a fé, faz a pública profissão de fé, mas, às vezes, na prática, ele se torna um pentecostal não assumido. Então, ele tem um verniz presbiteriano, mas por dentro ele é um pentecostal. Então, pode acontecer isso. Mas ele não confessou a fé? Confessou, fez pública profissão de fé. Confessou a fé. Devia ser coerente com isso, mas ele não é confessante. Claro que nós devemos ser as duas coisas, confessionais e confessantes. Assim como nós devemos aprender e abraçar o Evangelho. É isso que a Confissão de Fé está dizendo. Então, um dos elementos que vai analisar, ou que vai configurar o que é pureza, segundo os padrões de fé, é a maneira como o Evangelho é ensinado e também abraçado pela igreja. Segunda marca da igreja é a administração dos sacramentos, batismos, tanto de adulto e infantil, e a ceia do Senhor. Então, já temos duas marcas da verdadeira igreja, segundo os padrões de fé. Primeira, como o evangelho é ensinado e abraçado, e como os sacramentos são administrados. São as duas marcas. Terceira marca, como o culto é celebrado. Aqui é interessante, porque demonstra algumas diferenças com outras marcas, definições de marcas da igreja por alguns teólogos, eu já vou dizer. Mas uma das marcas da igreja presbiteriana é o culto. Isso não deveria nos espantar tanto, porque foi uma das bandeiras dos puritanos no século XVII, que empunharam e que foi decisivo para o movimento tomar corpo. Os puritanos, eles destoavam dos anglicanos, que tinham ainda um catolicismo cultico muito presente, ou seja, as pessoas ainda se vestiam com aqueles ornamentos, né, sacerdotais. E os puritanos não admitiam isso na igreja da Inglaterra no século XVII. Então, eles advogavam o uso de uma roupa mais austera, uma roupa menos sacramental, como os católicos e tudo mais. Então, há um movimento cultico da igreja daquela época. E a Confissão de Fé de Westminster respira esse ar. Então, uma das marcas da igreja, da verdadeira igreja, é o culto, segundo a interpretação de Westminster. Agora, isso destoa, por exemplo, um pouco
de João Calvino. João Calvino não pensava assim. João Calvino sustentava que duas categorias apontavam para a verdadeira igreja: a pregação da palavra e a administração dos sacramentos apenas. E aí, na sua obra, Instituição da Religião Cristã, no seu livro 4, no seu capítulo 1 e na sua seção 9, diz assim: eis então de que modo a face da igreja se manifesta ante nossos olhos, onde a palavra é sinceramente pregada e ouvida, e vemos que os sacramentos são administrados segundo a instituição de Cristo. Não podemos de modo algum duvidar de que ali está uma igreja de Deus. Fecha aspas. Então, essa aqui é uma expressão de Calvino. Então, para Calvino, as marcas da igreja eram a pregação do evangelho e os sacramentos. Ponto. Isso se bastava. Aí você pode pensar, então, a confissão de fé de Westminster não é calvinista? Ela é calvinista. Ela parte de Calvino. E aí você precisa entender que é um progresso da teologia calvinista. Ela não estaciona em Calvino. Outros elaboram naquilo que Calvino havia começado. Então, a confissão de fé de Westminster vai desenvolver a sua visão entendendo que o culto é uma terceira marca. E aí vai se distanciar um pouco mais num pensamento escocês de John Knox, por exemplo. E aí o John Knox, ele toca muito mais em nós presbiterianos, porque John Knox é o pai do presbiterianismo. É através de John Knox, de 1560, que surge a igreja presbiteriana na Escócia. E ele também acreditava em 3 marcas, mas diferentes da confissão de fé de Westminster. Veja só, John Knox, na confissão de fé usada na congregação de Genebra, na época que ele ficou com Calvino, recebida e aprovada na igreja da Escócia em 1564, em 1564, John Knox declara que reconhece 3 marcas da igreja: a palavra de Deus, a administração dos sacramentos, e aqui ele concorda com Calvino, mas a terceira para ele é a disciplina eclesiástica. Então, é importante nós vermos, não focarmos assim, contradições. Não é contradições, são teologias que se compreendem e que se desenvolvem. Nós, como presbiterianos, nós assumimos os padrões de fé de Westminster e as 3 marcas para verificação que uma igreja é mais pura que a outra são estas 3. A pregação da palavra, como ela é ensinada e abraçada, o uso dos sacramentos, batismos e ceia do Senhor, e a terceira, o culto público. Essas são as marcas que podemos utilizar para fazer uma verificação da pureza da igreja, se ela é mais ou menos pura. João Calvino tinha 2, pregação e sacramentos. E John Knox, 3, pregação, sacramentos e disciplina. É importante que nós saibamos que a igreja caminhou bem na época deles 3, dessas três pessoas, possamos dizer assim. Vamos utilizar esse termo também para os padrões de fé de Westminster. Esses três entendimentos. Nós precisamos focar naquilo que eles têm de igual. A base é pregação e sacramentos. Então, isto para nós é importante, né? E aí nós devemos olhar para a igreja dos nossos dias e ver em que sentido isto é valorizado nas nossas comunidades. E de que maneira isto é celebrado em hinos. Pare para pensar nas músicas evangélicas que você pode ouvir. Quais delas celebram os sacramentos? Consegue numerar? Quais delas celebram a pregação da palavra? Isso é um sinal dos tempos. Você não vê, olha que bom, vou para a igreja ouvir da palavra de Deus. Aí o refrão, vamos para a igreja ouvir da palavra de Deus. Você não vê músicas com isso. Não vende. Agora você vê música o quê? Coitado de mim, estou chorando. Coitado de mim, Deus vai dar vitória. Por quê? É um desvio teológico. Estas músicas não representam uma teologia saudável. Então, isso é uma reflexão nossa. Então, às vezes, nós estamos permitindo que outros discursos teológicos adentrem a igreja e ganhem legitimidade, são discursos contrários aos nossos padrões de fé. Devemos tomar cuidado. Então, às vezes, eu vejo músicas que mexem com emoção, totalmente emocionais e nada teológicos. E aí, quando vai anunciar-se a palavra pregada, as pessoas acabam não dando a devida atenção. Então, isto é para nós pararmos para refletir, meus irmãos e irmãs.
Considerações finais. A igreja pertence a Deus. Ela foi comprada com o seu sangue, com o sangue de Deus. Isso está em Atos, capítulo 20, verso 28. Jesus Cristo chama de minha igreja, né? A igreja pertence a Jesus Cristo. A igreja tem dono. Ela não é minha. Ela não é tua. A igreja pertence a alguém. A igreja pertence a Cristo. E qualquer um que considerar esses fatos, se for temente a Deus, pensará várias vezes em utilizar expressões que tenham a pretensão de denominar algo que não lhe pertence. Então, muito cuidado para falar da igreja. A igreja não é tua. Tem muitas pessoas que se autorizam a falar da igreja. Eu, como ministro do Evangelho, estudei teologia e ainda estudo. Passei por quase uma década de preparação para estar no local de fala que me encontro agora. Eu não me sinto autorizado para a qualquer momento falar o que penso da igreja. Então tomemos cuidado, né? Tem muitas pessoas que se dão liberdade. E não se intimide com estes dizeres, né? Aquele que tem o direito de falar da igreja é Jesus Cristo. Os demais precisam sempre se amparar sobre as Escrituras e ser claro no que estão dizendo acerca da igreja de Cristo. Meus irmãos e irmãs, que Deus em Cristo nos abençoe e que esse estudo possa elevar você a um crescimento espiritual. Amém.